Capítulo 1 O clamor no deserto. O sol ardia intensamente sobre o vasto deserto, tornando cada passo de Samuel um desafio contra o calor e o cansaço. Seus pés afundavam na areia quente, e seu corpo exausto parecia carregar não apenas uma mochila desgastada, mas também o peso de suas dúvidas e medos. Haviam-se passado dias desde que ele iniciara sua jornada. Sua água estava quase no fim, e cada vez que olhava ao redor, via a mesma paisagem vazia, dunas intermináveis e um céu implacavelmente azul. Ele não sabia por quanto tempo mais poderia continuar. Finalmente, encontrou uma rocha grande o suficiente para oferecer alguma sombra. Ali, deixou-se cair, respirando com dificuldade. Com as mãos trêmulas, tirou de sua mochila um velho livro de Isaías, que pertencera ao seu avô. A capa de couro estava rachada pelo tempo, mas as palavras em seu interior ainda eram claras e poderosas. Samuel abriu o livro ao acaso e começou a ler em voz alta. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As palavras ecoaram no silêncio, mas Samuel não sentiu alívio. Fechou o livro e o olhou com frustração. Preparar um caminho? Que sentido isso faz? Este deserto não tem caminhos, apenas areias que o vento move a seu bel prazer. Estou sozinho aqui, perdido. O eco de suas palavras se dissipou no ar quente. Por um momento, tudo parecia parado. Então, um som inesperado quebrou o silêncio. Samuel franziu a testa, tentando identificar de onde vinha. Era um gotejar, fraco, mas constante. Intrigado, levantou-se, ignorando o cansaço, e seguiu o som com passos vacilantes. Ao contornar uma formação rochosa, seus olhos se iluminaram ao descobrir uma pequena fonte de água brotando entre as pedras. Isso não pode ser, murmurou, mas lá estava ela, real e cristalina. Samuel caiu de joelhos, aliviado, e começou a beber. Cada gota parecia preencher não apenas seu corpo, mas também seu espírito. Enquanto saciava sua sede, as palavras de seu avô ecoaram em sua mente: Deus sempre provê um caminho, mesmo quando você não consegue vê-lo. De pé, ao lado da fonte, Samuel começou a refletir. Isso era uma coincidência? Ou seria um sinal? Mas, antes que pudesse responder a si mesmo, algo chamou sua atenção. Ao longe, sob o sol do meio-dia, viu uma figura se aproximando. Era um homem alto, de cabelos grisalhos e vestido com uma túnica branca, que caminhava apoiado em um cajado. Samuel ficou tenso. Quem poderia estar em um lugar tão remoto? Enquanto o homem se aproximava, seu rosto sereno e seu caminhar tranquilo pareciam transmitir uma autoridade pacífica, algo que Samuel não conseguia entender, mas tampouco ignorar. Está perdido, jovem? Perguntou o homem com uma voz calma e reconfortante. Samuel o olhou com desconfiança. Quem não estaria? Este deserto não leva a lugar algum. O ancião sorriu suavemente. Nem todo deserto está vazio. Alguns guardam lições que você ainda não está pronto para entender. Samuel o olhou com incredulidade. Quem é você? Por que está aqui? Sou alguém enviado para lembrá-lo de que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. A resposta do homem deixou Samuel sem palavras. Ele sentiu uma mistura de confusão, medo e curiosidade. Antes que pudesse formular outra pergunta, o ancião estendeu a mão e apontou para o horizonte. Venha comigo. Há algo que você precisa ver. Samuel hesitou. Havia algo no olhar daquele homem, algo que parecia ver além do que era visível. Contra seu instinto de desconfiança, assentiu e começou a segui-lo. O caminho era difícil, e cada passo parecia mais pesado que o anterior. Enquanto caminhavam, o ancião falava calmamente, como se soubesse das dúvidas no coração de Samuel. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Samuel reconheceu as palavras. Já as havia lido antes, mas agora elas tinham um peso diferente, como se fossem mais reais. Não pôde evitar perguntar: por que está tão certo de que há algo lá na frente? Tudo que vi até agora é areia e mais areia. O ancião olhou com paciência. Às vezes,
O que vemos não é o que importa, mas o que Deus está nos preparando para enxergar. Continue caminhando. Depois do que pareceram horas, chegaram ao topo de uma colina. Samuel, ofegante pelo esforço, olhou para o horizonte e ficou atônito. À sua frente se estendia um vale verde, cheio de árvores, riachos e vida. Era um paraíso no meio do deserto. Isso não pode ser real, sussurrou Samuel. O ancião sorriu e colocou uma mão em seu ombro. O caminho que você procura começa aqui. Mas, antes de avançar, você deve tomar uma decisão. Samuel franziu a testa. Que decisão? O ancião olhou com seriedade e gentileza. Se deseja encontrar seu propósito, deve estar disposto a deixar para trás o que o prende. Samuel abaixou o olhar, lutando contra as emoções que fervilhavam dentro dele. Sabia que suas dúvidas, medos e ressentimentos eram pesos que carregava consigo há muito tempo. Mas será que poderia realmente deixá-los para trás? Mensagem final. O que Samuel decidirá? O que ele está disposto a deixar para trás para avançar? Não perca o próximo capítulo. Se esta história te inspirou, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e compartilhe esta mensagem com quem precisa de esperança. Até o próximo capítulo.